Quando se fala de ponteiros, também é interessante ver a associação entre ponteiros e os vetores, uma forma aí porque os vetores acabam sendo ponteiros para um espaço de memória e a utilização de ponteiros, então, é um pouco diferente quando está associada realmente a esses vetores. Tá? Então, um ponteiro para um vetor, ele vai apontar então para a primeira posição desse vetor. Então, o vetor vai ter várias posições, né? Então, vou criar um vetor lá de 5 posições. E o ponteiro vai indicar sempre para essa primeira posição, para o começo desse vetor. Então, aqui trazendo uma exemplificação, eu tenho um vetor aqui de 41 elementos, né, com valores ali dentro. Aqui embaixo eu tenho os índices, né, a posição 0, o índice 0 do vetor, o índice 1, 2 até o 40, com seus respectivos valores. Quando eu crio um ponteiro, então, ele vai botar ali o ponteiro indicando a posição 0, porque o vetor ele é alocado sequencialmente na memória, tá? Então, a partir do momento que eu sei onde ele começa, eu consigo depois acessar cada uma das demais posições desse vetor, né? Os demais índices desse vetor sem problema nenhum. Isso porque ele é alocado sequencialmente na memória. Então, a variável vetor, ela por si só, né, a gente não vê ela como sendo um ponteiro, né, na forma como a gente aprendeu a representação inicial do vetor, não era um ponteiro, mas efetivamente, tá, ele é um ponteiro, tá, que vai indicar o início dessa sequência de valores. Então, o ponteiro é um vetor, no final das contas. E por isso eu posso dizer que é similar fazer isso daqui, quando eu tenho um vetor chamado vet, né, declarado um vetor chamado vet, isso vai ser a mesma coisa, tá? Ter essa variável vet, mesma coisa que indicar aqui a posição de memória do vetor na posição 0. Tá? Essas duas formas aqui são equivalentes. No final das contas, aqui eu tenho um endereço de memória e aqui eu tenho outro endereço de memória. Até por esse motivo que eu não podia dar um printf do vet, eu tinha que dar posição por posição do vetor, tá? Porque no final das contas, dentro do vet não tem números, não tem vários valores. Tem um endereço de memória lá do primeiro, onde se encontra o primeiro valor do vetor. Eu também tenho uma outra forma aí bastante comum de se utilizar nessa associação entre vetor e ponteiros, que é dizer que um determinado endereço de memória de uma posição do vetor, que eu posso pegar assim, né? Aqui eu peguei a primeira posição, aqui eu pegaria, dependendo do índice 1, 2, 3, assim por diante, tá? Ou o próprio zero, né? Mas qualquer posição do vetor, qualquer índice do vetor pode ser acessado desta outra maneira, tá? Que pode ficar um pouco estranho, mas é dizer vetor mais o índice. Tá? Como isso daqui é um número, né, que é o endereço de memória, às vezes a gente pode pensar que isso daqui, se eu botar mais um aqui, eu estou pegando, poderia ficar estranho, que seria próximo bloco de memória, mas ele automaticamente vai conseguir converter para o tipo de dado do vetor, do apontador aqui, ou do vetor. Ele vai incrementar, se for inteiro, né, ele vai incrementar 4 bytes e não um bloco simplesmente. Tá? Ele é inteligente nesse sentido. Eu gosto mais de fazer a representação desta maneira do vetor, tá? Mas esta aqui também é uma possibilidade quando a gente quer percorrer esse vetor como se fosse realmente um ponteiro. Então, eu tendo outra forma de acessar os valores do vetor, né? Considerando que eu tenho ali algum ponteiro para o vetor. Tá? Se eu fizer isso daqui, vetor na posição 0 é a mesma coisa de eu pegar o valor apontado pelo ponteiro. Né? Lembrando que isso daqui, essa expressão aqui assim do ponteiro, é similar a pegar o valor da posição 0. Então, aqui eu estou, o endereço da posição 0, né? Isso daqui eu estou pegando o valor que está naquele endereço daquela posição. Tá? Então, isso daqui é similar. Eu posso dar um printf nisso daqui ou nisso daqui que vai dar o mesmo resultado. E assim como eu posso acessar os próximos valores do vetor. Então, o vetor na posição 1 é similar a eu pegar o ponteiro para esse vetor, mais 1, tá? Eu pegar o valor que é apontado por esse ponteiro. E eu posso fazer isso para todo o vetor até a última posição dele, até o último índice dele. Né? Então, aqui um índice n do vetor vai ser acessado pelo valor que é apontado pelo vetor, ou do apontador do vetor, mais o n. Trazendo um exemplo, né, nesse código aqui, eu criei uma variável inteira. Tá? Eu tenho também um vetor de 3 posições que é do tipo char, e também estou aqui com um ponteiro,
tá? Cria um ponteiro do tipo char também, tá? Então que vai apontar para esse vetor posteriormente. Tá? Então aqui o vetor de 3 posições declarado, que daria, né, pensando aqui assim, na hora de fazer essa alocação, seria similar, tá? Ou aqui ilustrando, né, a alocar esse vetor sequencialmente, vetor na posição 0, vetor na posição 1, vetor na posição 2, nos endereços de memória correspondente. O char, né, o tipo char, ele ocupa apenas 1 byte, então aqui está o bloquinho, tá, de alocação, e veja que ele vem sequencialmente, na memória seria algo nesse sentido aqui, supondo aqui que foi alocado nesse endereço de memória, no 110, tá? O próximo elemento aqui, o próximo caractere do vetor seria no 111, e depois no 112 o terceiro caractere, e aquele meu apontador criado depois, é criado ali no endereço 103, tá? Que vai apontar, na verdade aqui, né? Quando eu faço isso daqui, ó, esse ponteiro recebeu o vetor, ele acaba sendo inicializado, então, com esse valor aqui assim, que é o endereço do começo do vetor. Tá? Então, veja que o endereço que ele recebeu aqui, quando eu fiz essa atribuição, é receber esse endereço aqui, que é onde começa o vetor. Então, eu também posso fazer a inclusão desse ponteiro desta maneira. Poderia ter colocado o e-comercial aqui, para ficar bem claro que eu estou pegando o endereço de memória, tá? Mas é dispensável, já que o vetor nada mais é do que, no final das contas, um ponteiro ali, de qualquer maneira. E aqui eu estou fazendo, tá, uma estrutura de repetição para poder percorrer o vetor. Tá? E vejam, esse printf que assim já deve ser conhecido, aqui ele mostraria o vetor, né? Ele vai escrever na tela o vetor na posição 0, depois 1, 2, e o respectivo conteúdo que tem dentro do vetor, que é um caractere, né? Então, porcentagem C aqui. E aqui eu estou mostrando a posição, para substituir aqui no índice do vetor do texto. E aqui é o caractere em si que eu estaria mostrando, que vai mostrar aqui o A, o B e o C. Então, ele vai dizer vet na posição 0 é o A, vet na posição 1 é o B, vet na posição 2 é o C. Tá? Então, isso aqui era a parte aí já vista, né, comumente vista na hora de percorrer um vetor. Já na forma de caractere, de ponteiro, melhor dizendo, eu vou colocar aqui a mensagem que é o ponteiro mais o índice, né, inicialmente 0, depois 1, depois 2, e o respectivo valor aqui que está sendo lido daquela posição da memória. O resultado vai ser o mesmo. Na verdade, o que eu estou comparando aqui assim é que as duas formas de percorrer esse vetor vão ser as mesmas, só que aqui eu vou percorrer da maneira associativa aqui pelo índice, e aqui eu estou percorrendo pelo valor do ponteiro, pela posição do ponteiro. Ah, mas o que vai acontecer aqui, né? Aqui ele vai pegar inicialmente o ponteiro, ele está apontando para cá, então está nessa posição de memória. Quando eu peço então qual que é o valor dessa posição de memória, ele vai me dizer que é o A. E logo em seguida, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo ponteiro mais mais. Eu estou incrementando esse ponteiro. Então, esse valor aqui assim vai ser incrementado. Nesse caso, como é um caractere que tem apenas 1 byte, esse endereço de memória vai ser incrementado de 1 em 1 mesmo. Tá? Então, o que vai acontecer é que aqui viraria o 111, tá? Quando eu faço essa instrução aqui. Então, ponteiro, esse endereço aqui é atualizado para 111, que daí ele passa a apontar para esse segundo elemento aqui do vetor. Por isso, na próxima vez, quando eu for mostrar, e eu pedir para mostrar o conteúdo do vetor aqui, do ponteiro, melhor dizendo, ele vai pegar esse endereço de memória aqui, que é para onde ele está apontando, e o conteúdo dele, que é o B. E na próxima vez, né, ele vai incrementar aqui de novo, então esse endereço vai ser atualizado para 112. Então, na próxima vez que ele vir com essa instrução e ele pedir para mostrar o conteúdo desse ponteiro, o conteúdo do ponteiro é o valor C, e por isso ele mostraria aqui, ou ele vai mostrar o valor C. A execução desse código geraria esse resultado aqui. Eu botei aqui um /t, esse /t é para gerar uma tabulação, né? Ele cria aqui o efeito de uma tecla tab aqui digitada. Tá? E a gente vê que os resultados são os mesmos aqui de conteúdo. O vetor na posição 0 é a mesma coisa de fazer o ponteiro mais 0, né? Que vai pegar o mesmo tipo de conteúdo, vai apontar para o mesmo endereço de memória. Vetor na posição 1 é o conteúdo aqui B, que é a mesma coisa que fazer o ponteiro mais 1. Tá, mais uma unidade. Lógico que eu fiz, em vez de fazer mais um, na verdade eu fiz mais aqui o ponteiro mais mais, tá? Uma outra forma de percorrer aqui que eu utilizei.
E para poder ilustrar uma outra forma de percorrer o vetor, tá? E agora utilizando aqui assim esse incremento, então no slide anterior eu utilizei o ponteiro mais ali para incrementar, mas aqui eu vou fazer só na hora de, lá altera realmente o conteúdo do ponteiro, né? Aqui eu só vou fazer na hora de mostrar com o incremento aqui do índice. Tá? Aí a gente está percorrendo aqui agora um vetor de inteiros para poder dar aquela ideia de que o incremento, tá, com o índice aqui, ele não é por unidade e sim dependendo do tipo do dado. Então, no caractere, realmente, o endereço de memória vai incrementar de 1 em 1, mas aqui no inteiro, tá, ele vai incrementar com valor maior. E eu vou mostrar isso através de um teste de mesa. Então, fazendo aqui assim o teste de mesa, demonstrando esse teste de mesa, eu estou criando aqui assim um vetor, tá, ele vai estar alocado aqui em espaços de memória, né? Espaço da memória. Espaço de memória 1, tá? Ele vai guardar aqui assim o valor 10, esse aqui é o valor que vai estar armazenado naquele espaço de memória, que é o meu vetor na posição 0. Tá? O meu próximo espaço de memória, como é um vetor de inteiros, né? Meu próximo espaço de memória, tá? Ele vai ocupar aqui 4 blocos, então esse daqui mais 4. Próximo conteúdo, para dar os 4 bytes, vai ser o meu VET na posição 1. Só lembrando que isso daqui ocupou os blocos de memória 1, 2, 3 e 4, né? Para poder guardar os 4 bytes, para poder guardar esse valor. Então, o próximo conteúdo vai ficar no endereço de memória, isso daqui mais 4, que vai ter o valor 30, que vai ser o meu VET na posição 2. E aqui mais 4 bytes, que vai ter o número 40, que é o meu VET na posição 3. Aí também vai estar criando aqui assim os ponteiros, né? Então ele deixa mais 4 espaços ali. Que vai ser o meu conteúdo, vai ser aquilo que é referenciado pelo meu ponteiro P1. Eu também tenho um ponteiro P2, que nessa definição aqui, né, vai ser criado em outro endereço de memória. Tá? Então, eles são alocados em endereço de memória aqui, conforme a representação. Quando eu faço essa atribuição aqui, eu faço P1 receber o endereço de memória, tá, do VET, da minha variável VET. Então, isso daqui faz com que esse meu ponteiro receba aqui como valor dele o endereço de memória de VET, que é aquele endereço de memória 01. Nessa linha aqui assim, estou fazendo pegar o endereço de memória do vetor na posição 2. Estou pegando esse endereço de memória, né? Vetor na posição 2, no índice 2 dele, é esse endereço de memória. Então, o P2 aqui assim está recebendo como valor aquele endereço de memória que é o 09 aqui. Certo? Então, quando eu faço aqui o conteúdo dos ponteiros, quando eu quero mostrar o conteúdo dos ponteiros P1 e P2, tá? O que vai ter como valor, né? Porque eu estou pegando aqui assim o valor dentro do ponteiro. Esse daqui é o valor que eles têm dentro daquele espaço de memória. Então, aqui o que mostraria seria esse 01 e esse 09, é o que seria mostrado aqui como resultado do conteúdo dos ponteiros. Tá? O endereço de memória onde eles estão apontando, para onde eles estão apontando na memória. Não conteúdo, e sim para que endereço de memória eles apontam. Que é diferente disso daqui, valor apontado por P1. Valor apontado por P1, aqui eu estou pegando, né, o valor apontado pelo ponteiro P1. O ponteiro P1 aponta para esse espaço de memória, o valor que ele aponta, então, é esse daqui, o 10. Então, aqui mostraria 10, e esse daqui, consequentemente, né, ele aponta para o endereço de memória 09, e o conteúdo que tem na memória 09 é o 30. Então, aqui mostraria 30. Então, esse daqui mostraria que o conteúdo é o número 10, e esse daqui mostraria que o valor é o número 30, tá? Porque ele aponta para esse endereço de memória aqui. Então, ele estaria apontando aqui para o valor 30. Já aqui nessa instrução, eu estou dizendo,
Mostre dois números inteiros. Um número inteiro é o vetor na posição 3. O vetor na posição 3 é esse daqui. Então, aqui ele substituiria pelo valor 40. E aqui ele está colocando o seguinte, tá? Esse valor aqui, ele vai substituir por valor apontado por P1 mais 3. P1 mais 3, a P1 aqui é o endereço de memória que está aqui dentro do P1. Ele aponta para esse espaço aqui, ele está apontando para cá, mais 3. Mas esse mais 3 não vai fazer com que seja o endereço de memória 01 mais 3, que daria o 04. Tá? Na verdade, o que ele vai fazer é, ele sabe que esse ponteiro é para inteiro, porque está declarado aqui, ó. Então, esse mais 3, na verdade, ele vai fazer, se cada inteiro ocupa 1 byte, então ele vai fazer, quero dizer, se cada inteiro ocupa 4 bytes, então ele vai fazer 4 vezes o 3. Tá? Então, a quantidade que ocupa o ponteiro P1 mais 3 significa, na verdade, fazer isso daqui, que vai dar 12. Então, ele vai somar, tá, 12 ao valor do ponteiro. O valor do ponteiro aqui é 1, então 1 mais 12 vai dar o 13, o que ele vai mostrar vindo para cá. Então, na verdade, isso daqui também vai apontar para o valor 40, porque eu estou pegando o conteúdo apontado por esse endereço de memória. Tá? Então, é isso que vai acontecer quando eu faço esse incremento aqui no ponteiro. Tá? Não estou aplicando ao valor do ponteiro, não estou aplicando a isso daqui. Tá? Ele vai levar em consideração o tipo do dado para poder operar aqui e calcular a nova posição de memória. Posição de memória baseada no tipo do dado que ele está associado. Então, se o inteiro tem 4 bytes, então o endereço de memória vai ser incrementado em, nesse caso, 12 unidades. Tá? E vai acabar apontando para o mesmo lugar aqui que o meu vetor na posição 3. Então, VET na posição 3 é a mesma coisa do ponteiro mais 3, o valor que está sendo apontado naquele lugar. E trazendo aqui para o Code Blocks a execução, tá? Vou executar aqui até fazendo um debug aqui, um passo a passo. Tá? Eu vejo que ele criou aqui o vetor. Está criando o vetor. Inicialmente ele ainda não, ele está nessa etapa, né? Então ele alocou o vetor aqui assim, mas ainda os valores não foram atribuídos. Ele vai atribuir logo em seguida. Tá? Então atribuiu aqui, eu já pulei, né, para essa linha de código aqui. Então ele já fez a atribuição 10, 20, 30 e 40 e os endereços de memória são esses daqui. Tá? Então ele já fez essa atribuição aqui. Que esse vetor, querendo ou não, ele está sendo criado naquele espaço de memória que é esse daqui. Tá? O FF00 aqui, final FF00. E esse daqui, né, que pegou mais 2, ele já somou aqui os 8 bytes, porque 4 bytes para cada inteiro. Tá? Então, já deu ele na posição FF08, de final, né? FF08. Por isso, quando eu mando mostrar aqui esse conteúdo, tá? No final, o que eu vejo é esses endereços de memória, né? Querendo ou não, como eu já tinha comentado, mostrou os endereços de memória que esses apontadores têm lá dentro. Em seguida, o conteúdo que é apontado, porque esse endereço de memória vai apontar para cá. Tá? Efetivamente, o endereço de memória é esse daqui, então vai mostrar o conteúdo lá dentro, que é o 10. Essa outra linha de código pegou o 30, porque o ponteiro aqui aponta para essa posição aqui, que o valor é 30. E, por fim, os conteúdos que eu já tinha comentado, que é o 40 e 40, tá? Conforme aquele comentário que eu já tinha feito com relação a este incremento aqui. Tá? Às vezes o teste de mesa facilita entender, porque aqui eu não tenho os endereços de memória, né, anotados, tá? Mas é isso que acontece, tá, com relação a essa execução. Os endereços de memórias acabam estando aqui, né? Eu consigo ver porque eu guardei eles nessas instruções, mas é onde o vetor foi efetivamente criado. Quando percorremos a matriz com relação ao uso dos ponteiros, a ideia é bem parecida com relação ao próprio vetor. Tá? Então, a matriz ela vai acabar apontando, né, o ponteiro para essa matriz, ele está indicando para a posição 00, o índice 00 desta matriz. Eu gosto de enxergar, né, para entender melhor isso daqui, a própria matriz como se fosse um vetor.
tá? Porque ela, no final das contas, ela vai ser alocada na memória de forma sequencial aqui como ilustrado. Eu posso ver essa matriz aqui 2 por 2, tá? Como se fosse esse vetor de 4 posições. Né? 1, 2, 3, 4, onde o meu índice 0, 0 da matriz é igual ao índice 0 do vetor. Se eu pegar aqui o índice 0, 1 da matriz, é a mesma coisa que o índice 1 desse vetor. Tá? Então, eu tenho aqui uma analogia entre enxergar a matriz realmente como uma matriz, né? Ou como um vetor. A representação lá na memória vai estar realmente assim. E eu até gosto de fazer essa tabelinha aqui de conversão, que ajuda. Né? Se eu pensar aqui, ó, isso daqui são os índices da matriz, posição 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Se eu pegar e transformar esse binário em decimal, eu teria os índices aqui do meu vetor. Então, aqui, 0, 1, se eu transformar de binário para decimal, é 1, que na verdade é o vetor na posição 1, que é essa posição aqui. Essa posição, que é a posição, o índice 1, 0 da matriz, eu convertendo esse 1, 0 para decimal, eu tenho 2, então é o índice 2, 0, 1, 2, que é essa posição aqui do vetor. E aqui é o índice 1 e 1, tá? Convertendo vai dar o número 3 em decimal, que é o vetor na posição 3, que é essa última posição aqui do vetor. Tá? Então tem esse paralelo aí que pode ser feito, tá? Da conversão do binário para o decimal, mas que eu também tenho então a matriz podendo ser referenciada como se fosse ponteiro, tá? Mas a forma de percorrer, então, de acessar os índices, tá? Seria este daqui. Tá? Tem essa visão, essa analogia que assim ia ser aplicada ali na hora de fazer o incremento daquele ponteiro, ou do funcionamento do incremento daquele ponteiro. E é isso.